Estamos começando agora, efetivamente, o estudozinho das chamadas equivalências lógicas. Então, aqui dentro, nós vamos ver as equivalências lógicas, nós vamos ver as negações, não é isso? Vamos ver equivalências que são baseadas em negações, tá? Muitos editais colocam também leis de Morgan, tá? Então, se o seu edital aparece aí, leis de Morgan, é assunto dessa aula aqui também, beleza? Então, tudo isso a gente vai trabalhar ao longo dessa nossa aulinha, tá bom? Então, vem comigo, vamos começar. Deixa eu ficar pequeno aqui e vamos embora. O que são equivalências lógicas, tá bom? Bom, conceito de equivalência lógica. Duas proposições são equivalentes quando possuem a mesma sequência de valorações na tabela verdade. Então, ó, mesma sequência de valorações na tabela verdade. Isso quer dizer o seguinte, tá? Que na hora que eu monto a tabela verdade, que foi tema de aulas passadas, se eu monto a tabela verdade e eu vejo que duas proposições ela tem a mesma sequência, então é porque essas duas proposições elas são equivalentes. Como assim, Felipe, é a mesma sequência? Se uma for VVFF, a outra vai ser VVFF. Aí elas são equivalentes. Se uma for VF-VF, a outra vai ser VF-VF. Elas são equivalentes, tá bom? Então, proposições equivalentes têm a mesma sequência de valorações na tabela verdade. Show de bola? Beleza. Próximo tópico importante. Quando as proposições são equivalentes, podem ser substituídas umas pelas outras, porque representam a mesma situação. Então, é comum a banca colocar uma proposição, dizer assim, por exemplo, se Paulo é cantor, então Maria é, sei lá, atriz. Se Paulo é cantor, então Maria é atriz. Podemos concluir que... Então, se ele quer saber o que ele pode concluir dessa informação que ele te deu, ele está querendo uma proposição que represente a mesma situação que ele te deu. Ele quer uma proposição que possa substituir aquela que está no enunciado. Então, é uma maneira dele te pedir a equivalência, tá bom? Equivalência de proposições simples é mais fácil de você visualizar. Exemplo, Carlos é marido de Ana. Isso é uma proposição lógica simples, que é equivalente a dizer Ana é esposa de Carlos. Repara que uma é equivalente à outra. Elas representam a mesma coisa. Então, você falar uma ou falar outra é a mesma coisa. Elas são logicamente equivalentes. Elas são iguais, representam a mesma situação. Então, a proposição P e a proposição Q são equivalentes. Um outro exemplo, uma proposição A. A porta não está aberta. Bom, aquilo que não está aberto é a mesma coisa que está fechado. Então, essas duas proposições, elas são equivalentes. Lembrando que o raciocínio lógico, ele é bivalente. Então, não tem esse negócio de, entreaberto, um pouco fechado. Não existe pra gente aqui. Ou está aberto ou está fechado. Não tem meio termo, tá bom? Igual valor lógico. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou está aceso ou está apagado. Então não tem essa, tá mais ou menos, não tem mais ou menos aqui, tá? A gente trabalha com dois valores lógicos apenas. Beleza? Beleza. Então, visualizar proposições equivalentes, tá bom? Simples é mais fácil. Você olhando para essas aqui, você vê, dá para entender que elas são a mesma coisa. Qual é o grande problema? Quem prova o que cai são as proposições equivalentes das compostas e não das proposições simples. Então, ele vai trabalhar com os conectivos que nós já estudamos. O e, o ou, o se, então. Daqui a pouco, na hora da questão, você vai ver que isso vai ficar mais claro para você. Mas aqui, eu preciso que você entenda o conceito, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa. Primeira equivalência que a gente tem que gravar, tá? Se, então,
P, então que? Essa setinha é o se então. Exemplo, eu coloco assim, se como doces, então engordo. Se como doces, então engordo. Eu estou usando o conectivo se então. O meu P é o como doces e o meu Q é o engordo. Tudo bem? O que essa equivalência diz? Olha só. Para você pegar uma proposição que seja igual, que seja equivalente, basta você usar o seguinte macete, a seguinte regra. O bizu é o inverte nega-nega. Felipe, meu Deus, que inverte nega-nega é esse? O que você vai fazer? Esse segundo aqui, o que vem depois da setinha, vai para antes da setinha. Você está invertendo. O primeiro, que é o P, ele vai para depois da setinha. E, além disso, você vai fazer o que a gente chama de negação. A gente vai falar mais sobre negação nos próximos slides, mas eu já vou adiantar. Esse símbolozinho de negação, tá? Pode ser essa cantoneira, esse símbolozinho meio doido aí, né? É uma barrinha na horizontal e desce um pouquinho, ou pode ser até o tio. Tá? Pode ser qualquer um dos dois. O que significa negação pra gente no raciocínio lógico? É você pegar o oposto daquela frase. Exemplo, Felipe é professor. Negação, Felipe não é professor. Aí eu digo assim, Felipe não gosta de samba. Negação, Felipe gosta de samba. Então, negação é isso. O afirmativo vai para negativo, o negativo vai para afirmativo. Tá bom? Vamos ver na prática como é que isso fica aqui? Olha só. O primeiro não é como doces? Ele vai para o final. Só que ele vai para o final negando. Então, como doces vai virar não como doces. E o engordo, ele vai vir para frente. Se ele falou engordo, qual é o contrário? Qual é a negação? Não engordo. Então vai ficar se não engordo, então não como doces. Se não engordo, então não como doces. Você vai fazer, ó, eu costumo dizer que é um X. Por que um X? O que está lá na segunda posição, ele vem para a primeira. O que está na primeira vai para a segunda. E você nega a frase. Tá bom? Beleza. Quer um outro exemplo? Vamos ver um outro exemplo. Aqui, ó. Porque isso é muito importante. As bancas têm cobrado muito isso. Muito. Então, fique esperto aqui, que é um assunto que você vai detonar na hora da questão. Vem comigo. Ó, eu falo assim agora. Se sou professor, então, se sou professor, então não fico triste. Se sou professor, então não fico triste. Né? Até porque professor não tem motivo para ficar triste. É a profissão mais linda do mundo, é ou não é? Beleza, então vem comigo. Se sou professor, então não fico triste. O sou professor, eu vou jogar ele lá para trás. E o não fico triste, eu vou trazer para frente. Só que eu tenho que trocar o sentido, eu tenho que trocar o sentido deles. Então, ó, se o não fico triste estava lá no final, ele vem para frente, trocando. Não fico triste, qual é o contrário? Fico triste. Então, se fico triste, então o sou professor, que é o primeiro, eu jogo para o final negando. Então, não sou professor. Esse seria o gabarito. Muito cuidado, muito cuidado. Ó,
Anota aí no seu material, cuidado, tá? Anota aí, cuidado. Deixa eu apagar aqui. Cuidado. Por que eu vou te alertar agora para o cuidado? Ó, botar até um vermelhão aqui, ó. Cuidado. O que as bancas adoram fazer de pegadinha? Isso aqui, ó. Se, olha esse exemplo. Se fico rico, então compro uma casa. No dia a dia, quando eu falo assim, ó, se eu ficar rico, se fico rico, então eu vou comprar uma casa. É natural que você pense assim, caramba, o Felipe está dizendo que se fica rico, então ele compra uma casa. Isso significa dizer que se ele não ficar rico, se não fico rico, então não compro uma casa. Se não fico rico, não compro uma casa. Você vai marcar isso e vai errar. Por que você vai errar? Repara, aqui eu tinha fico rico e depois eu tinha compro uma casa. Na resposta tá não fico rico, não compro uma casa. Ele até negou, só que qual foi o erro? Ele esqueceu de inverter. O compro uma casa, você tem que negar e jogar ele para frente. Tudo bem? E repara que ele ficou aqui no final. No dia a dia, a gente faz isso aqui direto. Só que você não pode fazer isso na prova. Você tem que inverter as posições e depois negar. Aqui, ele negou, fico rico, não fico rico. Compro uma casa, não compro uma casa. Mas ele esqueceu de inverter. Então, você não pode marcar isso. Qual seria o gabarito? Se não compro uma casa, então não fico rico. Aí seria o gabarito. Beleza? Beleza. Só que eu quero te mostrar isso através da tabelinha verdade. Vem comigo. Olha só. P e Q. Se você prestou muita atenção nas aulas passadas, você viu que a sequência nossa padrão... Opa! Deixa eu pegar a borracha aqui. A sequência nossa padrão, ela é VV, VF, FV, FF. Qual é a sequência do sim então? O sim então só é falso quando a gente tem a Vera Fischer. Lembra disso? Falamos muito disso aí. Ele só é falso quando eu tenho a Vera Fischer. Aí vem comigo. Quem é negação do P? Negação do P é o contrário do P. Então, se o P é V, ele vira F. Se é V, ele vira F. Se é F, ele vira V. Qual é a negação do Q? A negação do Q, eu vou ter o que é V. Negação do Q. O que é V vira F, o que é F vira V. O que é V vira F, o que é F vira V. Tá bom? Beleza. Agora, olha isso aqui. Negação do Q saindo para a negação do P. Lembra que falamos muito disso na aula passada? Você tem que olhar a tabela ao contrário. Você tem que olhar, ó, no sentido contrário. Porque a seta, ela tá saindo daqui, ó, indo para o não P. Então, ó, F com F é V. Vera Fischer, aí é falso. Vera Fischer, V de Vera, F de Fischer, é falso. Aqui é V e aqui é V. Olha para essa sequência e olha para essa sequência. Vê se a sequência não ficou a mesma. Aqui é um V. Vê se a sequência não ficou a mesma. VF, VV. Se as duas colunas têm a mesma sequência, está demonstrado que isso aqui é equivalente a isso. Então, está demonstrado na tabela que o inverte nega-nega gera a mesma sequência. Tá bom?
Antes de fazer essa segunda, deixa eu fazer uma questão de prova para você ver como é só aplicar o inverte nega-nega. Olha só. Um economista afirmou no telejornal que se os impostos não sobem, então receita fiscal não cresce. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Os impostos não sobem. É o que eu vou marcar em vermelhinho. É a primeira parte. Receita fiscal não cresce. É o que eu vou marcar em azul. É a segunda parte. Do ponto de vista lógico, uma frase que é equivalente a essa é: vamos usar o inverte nega-nega. O vermelhinho que vinha na frente, ele vai para trás, negando. Então, os impostos não sobem. Ele vai lá para trás, negando. Então, vai ficar os impostos sobem. A receita fiscal não cresce. Ele vem para frente, a receita fiscal cresce. Então, vai ficar se esse azul, que era a segunda parte, era aquilo que vinha depois do então, agora vai vir para frente. Então, vai ficar se a receita fiscal cresce. Opa, cresce, esqueci do C. Se a receita fiscal cresce, então o vermelhinho agora vai lá para trás, negando. Os impostos não sobem, vai virar os impostos sobem. Os impostos sobem. E isso, ó, se a receita fiscal cresce, os impostos sobem. Gabarito, letra A. Caramba, Felipe, então é isso? Inverte nega-nega? É isso. Inverte nega-nega. Inverte nega-nega. Inverte nega-nega. E é isso que você vai fazer. Deixa eu ver se a outra é assim também. A outra também é assim. Ó, deixa eu ver. Se cometi um crime, eu acho que essa aqui ela vai usar a outra equivalência. Deixa eu falar da outra equivalência logo. Então, ó, a primeira equivalência que nós já vimos é o inverte nega-nega. A segunda equivalência, aí você tem que tomar muito cuidado agora. A segunda equivalência, ela é também baseada no se então. A gente tem que ter muita atenção, porque a de cima, ela também é baseada no se então. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver como é que você pode fazer para não confundir uma com a outra. Então, o que ela diz? Que o se então, ele é igual ao seguinte: você nega a primeira, repara que agora você não inverte. O P, deixa eu apagar aqui, né? Porque senão fica uma poluição visual aqui e não é legal. Ó, pronto. Aí agora eu venho aqui, ó, o P, ele continua P. Então, ele continua na frente. Eu agora não vou pegar o P e jogar ele lá para trás, igual eu fiz da outra vez. Não, ele agora continua na frente. Só que você vai negar ele. Então, você vai negar ele, ó. Negar. Tá bom? O se então, naquela que nós aprendemos do inverte nega-nega, o se então, ele continua se então. Só que agora, o se então, ele vai se transformar no ou. O se então vai virar o conectivo ou. Esse Vzinho, lembra? É o conectivo ou. E a segunda, você simplesmente vai manter. Você vai repetir. Você vai manter. Então, peraí, Felipe. Deixa eu me organizar aqui. Lá na primeira que você me ensinou, é o inverte nega-nega. Eu inverto e troco as duas. O se então, continua se então. Show de bola. Na de baixo, o se então, ele vai morrer, tira o se, tira o então e coloca o ou. Só que você vai colocar o ou fazendo o quê? Negando a primeira, mantendo a segunda. Agora, o bizu, o macete, é a neuma.
que é neuma? Nega a primeira ou mantém a segunda. Nega a primeira ou mantém a segunda. Felipe, eu quero um exemplo disso. Claro que eu vou te dar um exemplo. Olha só. Deixa eu pegar a borracha aqui. Deixa eu apagar aqui. Claro que eu vou te dar um exemplo desse negócio aqui. Nossa, Felipe, isso aqui, quando eu passar no meu concurso, eu vou usar isso todo dia, né? Claro que não vai usar. Mas por que eu tenho que aprender isso? Porque isso cai em prova, né? Então, só por isso você tem que aprender. Então vem comigo aqui. Ó, eu coloco assim, se viajo, então não estudo. Se viajo, então não estudo. Vamos separar? O viajo é a primeira, o não estudo é a segunda. Vou pegar até uma corzinha diferente aqui, que na época da faculdade minha professora de didática falou que a gente tinha que usar um monte de cor, né? Então eu vou obedecer a minha professora de didática lá da faculdade. Então, se viajo, então não estudo. Beleza? Repara, eu posso usar o inverte nega-nega? Posso. Se eu usar o inverte nega-nega, vamos fazer de cabeça? Inverte nega-nega vai ficar se o não estudo vai virar estudo, então se estudo, então não viajo. Isso é uma resposta possível. Só que pode ser que na hora que você use o inverte nega-nega, você não encontra uma alternativa. Então é porque a banca, ela não está querendo de você a equivalência 1. Ela está querendo de você a equivalência 2, que é a neuma. Entende? Então, como é que é a neuma? Você nega a primeira, o se então você tira ele. Você vai negar a primeira. Então vai ficar não viajo. Ou, é o ou que vai aparecer, neuma, nega, ou. A segunda você vai manter. O que é manter? É repetir mesmo. Então, se está na afirmativa, continua afirmativa. Se está na negativa, continua na negativa. Tudo bem? Beleza. Então, aqui, ó, eu vou pegar, não estudo, eu vou manter, não estudo. Não viajo ou não estudo, tá bom? O viajo, que era a primeira, nós negamos, virou não viajo. O se, então, morreu, virou ou. O não estudo, eu vou manter, não estudo. Se fosse estudo, eu ia manter estudo. Então, a segunda você simplesmente repete, tá bom? Vamos ver por que elas são equivalentes? Ó, para você que prestou atenção nas aulinhas passadas de tabela verdade, negação do P. Negação do P é o carinha que está nessa coluna daqui, ó. Negação do P, tá bom? Com o que? O que está aqui. Qual é a regrinha do ou? O ou, ele só é falso quando as duas são falsas. Então aqui, ó, vou pegar um preto aqui. Ó, V com F. É verdadeiro. Porque só é falso no ou quando as duas são falsas. E as duas são falsas. Então é falso. V com V é V, F com V é V. Olha essa sequência daqui e olha essa sequência daqui. É a mesma, é ou não é? VF, VV, VF, VV. Então, a tabela tem a mesma sequência, está demonstrado que é equivalente. Show de bola? Show de bola. Vamos ver nessa questão agora. Ó, para a gente poder treinar. Quais são as duas equivalências? O se então, ele pode continuar se então, fazendo inverte nega-nega. Ou então, o se então pode virar ou. Como é que o se então vira ou? Fazendo a neuma. Nega, mantém. O se então vira ou. Tá bom? Então vem, ó. Se então. Vamos lá. Eu vou fazer as duas equivalências para que a gente possa treinar. Equivalência 1. Como é que vai ficar a equivalência 1?
cometi um crime é a primeira parte. Serei condenado é a segunda parte. Inverte, nega, nega. O se então continua se então. Então, se não serei condenado, então o cometi um crime vai lá para trás. Então, não cometi um crime. Repara, eu tenho isso na alternativa? Ó, se não cometi um crime, tá errado. Cometi um crime, tá lá atrás, tá errado. Se eu for condenado, não. Aqui é não. Tá bom? Se eu... outra coisa que é importante falar. O tempo verbal, pra gente aqui no raciocínio lógico, não interfere. Então, aqui, por exemplo, se eu for condenado, ou eu botar se eu serei condenado, se eu fui condenado, tudo isso pra gente é a mesma coisa, tá bom? Quem estuda tempo verbal é o português. Se tá no passado, no presente, no futuro, pra gente aqui é irrelevante, tá bom? Beleza. Então, aqui é não ser condenado. Ele botou ser condenado, então tá errado. Observa que, embora isso aqui esteja certo, não tem na alternativa, tá bom? Se não tem na alternativa, eu vou fazer a equivalência 2. E o que a equivalência 2 diz? Neuma. O que é neuma? O se então morre e vai aparecer o ou. A primeira você nega, a segunda você mantém. Por isso, neuma, nega, mantém. Cometi um crime, vai ficar não cometi um crime. Ou a segunda mantém, serei condenado. Serei condenado, tá bom? Que é exatamente o que está na letra A. Show de bola? Show de bola! Vamos para a próxima. Uma equivalente da afirmação. Se eu estudei, então tirei uma boa nota no concurso. Está contida na alternativa se então. Vamos fazer a primeira equivalência. Se tiver, a gente marca. Se não tiver, a gente faz a segunda. O que a primeira equivalência diz? Ó, a primeira, inverte, nega, nega. A segunda, a primeira vai para trás, a segunda vem para frente. Então, vai ficar se não tirei uma boa nota, então o eu estudei vai lá para trás negando. Então, não estudei. Cadê, ó? Se não tirei uma boa nota, então não estudei. Gabarito, letra B de bola, tá bom? Observa que nessa questão, ele só poderia estar usando a primeira equivalência. Olha como eu já quero criar maldade na hora de fazer a questão. O se então, ou ele vai continuar se então, na equivalência 1, ou então o se então vai virar ou, usando a neuma. Só que a primeira fala de e, não pode. E a segunda também fala de e, não pode. Não tem equivalência do se então direta para o e, não tem. Ou se então eu faço inverte, nega, nega e ele continua se então, ou então ele vai aparecer o ou. Como aqui o ou não aparece, então com certeza ele não está me pedindo a equivalência 2, está pedindo a equivalência 1. Felipe, ele pode colocar na alternativa as duas equivalências? Não. Se ele colocar, a questão vai ser anulada. Tá bom? Beleza. Olha a próxima. Dizer que Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista é, do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer que... Aí aqui vem uma atençãozinha. Repara que ele me deu o ou. Aonde que aparece o ou? É na equivalência 1, do inverte, nega, nega, ou da equivalência 2, da neuma? É da neuma, não é? Então, você vai anotar no seu material o seguinte. A equivalência 2, ela diz o seguinte. P, então, que é equivalente a neuma, nega a primeira ou mantém a segunda.
Se ele te der se então, na equivalência 2, você vai responder o ou. Mas se no enunciado ele te der o ou, você responde se então. Então, o se então, ele vai virar ou, mas se o enunciado te der o ou, ele vira se então. É só você fazer isso, sempre seguindo a neuma, sempre seguindo a regra de negar a primeira, manter a segunda. Então, ó, negar a primeira e manter a segunda, você sempre vai fazer. Se ele te der se então, você bota ou. Se ele te der ou, você bota se então. É só você saber disso. Ele me deu ou, beleza, então eu tenho que colocar se então. Todas elas colocam se então. Só que eu tenho que colocar se então usando a neuma. Nega, mantém. Então, ó, Pedro não é pedreiro. Nega. Nega. Então, o não é pedreiro vai virar é pedreiro. É pedreiro. Tá certo. Aqui, ó, ele tá falando de Paulo. Não tem Paulo. A primeira é Pedro. Tá bom? E na neuma a gente não inverte. Então, esquece. Pedro não é pedreiro. Não tem não é pedreiro. É pedreiro. Pedro é pedreiro, tá certo? Pedro não é pedreiro, tá errado. Então, nega, mantém. Paulo é paulista? Mantém. Paulo é paulista. Manteve. Gabarito, letra A. Tá bom? Então, não é pedreiro, virou é pedreiro, beleza? Paulo é paulista, continuou, Paulo é paulista. Se então vai para ou vai para se então. Ah, Felipe, então é a mesma coisa. É só tirar o ou e botar se então no lugar. Quer ver mais uma? Olha aqui. A menina tem olhos azuis ou o menino é loiro. Ou. Ah, se ele me deu o ou e ele quer uma equivalência, é a neuma. E o que a neuma diz? Nega, mantém. Só que o ou, ele vai virar se então. Então, ó, se então, se então. Tá bom? Aí aqui, a menina tem olhos azuis. Você vai negar. A menina não tem olhos azuis. Tá bom? E a segunda, o menino é loiro. Você vai manter. O menino é loiro. Gabarito, letra C. Somente isso. Tá bom? Beleza. Agora, olha essa aqui. Ele fala assim... ele me dá, considerando que P seja a proposição a Brasil Central, uma das ruas mais movimentadas do centro da cidade, e lá o preço dos aluguéis é alto. Mas, se o interessado der 3 passos, alugará a pouca distância uma loja por um valor mais baixo. Beleza. Aí vem a proposição. Se o interessado der 3 passos, vírgula, ou seja, então, a vírgula fazendo uma elipse aqui, ó, um papel de então. Então, alugará a pouca distância uma loja por um valor mais baixo. É equivalente a... Aí, olha a maldade da banca. Olha só. Opa. Se o interessado não der 3 passos, o que ele está fazendo? Ele está pegando essa primeira aqui e ele está negando. Tá vendo? Der 3 passos, ele botou não dá 3 passos. Depois, ele diz, ó, alugará. E ele coloca não alugará. Ele também negou. Então, ele negou. Só que qual foi o erro dele? Ele não inverteu. O inverte, nega, nega, eu vou negar as duas, mas eu tenho que inverter. Esse dá 3 passos tem que ir lá para trás. E o alugará tem que vir para frente. Então, o gabarito seria, se não alugar a pouca distância uma loja por um valor mais baixo, então o interessado não deu 3 passos, né? Vamos colocar assim, tá bom? Então, essa questão ela tá errada porque ele fez aquela pegadinha que eu orientei vocês. Ele negou as duas? Negou, mas ele esqueceu de inverter. E ele faz isso de propósito, tá? Então, se estudo, então passo.
Ah, quer dizer que se eu não estudo, não passo? Não. Se estudo, então passo. Aí vai lá na letra A. Se não estudo, então não passo. Você marca isso e dança, porque não é só negar as duas, tem que trocar. Mas no dia a dia é assim, mas na prova não, tá bom? Ah, eu não concordo. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer o que eu tô pedindo para você fazer, você vai passar no seu concurso e depois você volta aqui no Focus, tá? Manda um e-mail pra gente, pede para falar comigo, que aí eu até te ajudo a escrever um livro dizendo que você não concorda com isso. Mas na hora da prova você vai fazer o que eu tô te pedindo, beleza? Então segue a regra, não tenta inventar, né? A roda aí, ela já foi feita, inverte nega-nega. Então qual seria o gabarito? Se não passo, então não estudo. Belezinha? Belezinha. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro momento aqui, né, dessas duas equivalências, tá? Então aqui a gente mata, assim, esse primeiro momento das equivalências lógicas. Belezinha? Beleza.